Olá, aula 21. Vamos falar exatamente do que estamos propondo a vocês, né? Treinamento e qualificação do profissional, né? Os treinamentos ou o treinamento são específicos, estão claros na NR10 e determina que todos os trabalhadores que desejem trabalhar no setor elétrico, além dos cursos técnicos e acadêmicos, eles façam os treinamentos de segurança. A NR10 apresenta e determina 2 treinamentos. Um primeiro, que é o chamado treinamento básico, e é interessante porque nesse treinamento existe até noções básicas de eletricidade, o que é tensão, o que é corrente, não é? Quando a gente sabe que se o profissional vai fazer esse trabalho da NR10 e tal, ele é profissional da área elétrica, ele já teve, mas é uma reciclagem. E também é uma forma de você aguçar mais, alertar melhor aquele profissional que não é específico da área, mas às vezes está trabalhando na mesma área. Normalmente, isso ocorre muito nas construções, não é? Está sendo construída uma linha de transmissão, uma usina, então tá bom. Eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu tenho uma outra atividade, mas a finalidade daquela obra é gerar e transmitir energia elétrica. Então, essas pessoas também têm que fazer o treinamento da NR10. E fazer o treinamento, começando pelo básico. E aí vamos dar a informação, o conhecimento a eles do que é eletricidade, o que é tensão, o que é corrente, não é? O que é isolação. Então, o ciclo básico, ele foca principalmente para que a pessoa entenda o que significa sistema elétrico. E aí, o complemento, que é o treinamento do CEP, que é o nosso aqui, não é, de sistema elétrico de potência, é aquele treinamento onde nós vamos falar muito mais sobre segurança. Porque você está trabalhando com um sistema de potência, é um sistema onde, por mais controle que você tenha, você não tem o controle total do sistema, não é? Porque independe da gente. E aí nós precisamos o quê? Aumentar o nível de segurança. Nós temos que nos especializarmos, termos muito mais presente todas as questões de segurança para trabalho em eletricidade. Tudo que já se ouviu falar sobre segurança, dos EPIs, das proteções coletivas, tudo é especificamente voltado a quem vai trabalhar no CEP, não é? Então a empresa que realiza esse trabalho, ela deve comprovar que ela realiza não só o treinamento básico, mas como o de reciclagem, não é? Pelo menos uma vez por ano. Se não existe o que a gente já comentou, e eu sempre recomendo, aquele treinamentozinho diário, do chamado briefing do café da manhã, que é aquela reuniãozinha de 3, 5 minutos, todos os dias, pelo menos uma vez por ano, o profissional que trabalha no CEP, Sistema Elétrico de Potência, deve fazer o curso de reciclagem. Até para, na reciclagem, muito mais do que ele rever, porque é a mesma matéria, as mesmas questões, quando muito apareceu um EPI novo, um sistema de proteção novo, é ele trazer a experiência dele, de um ano de trabalho, o que ele viu, vivenciou, para corroborar no aprimoramento das medidas de segurança, não é? E, além disso,
né? É importantíssimo que, né, todo profissional da área elétrica faça os chamados treinamentos paralelos. O que são esses treinamentos? Primeiro socorros, né? Porque ele está lá, um colega dele sofre um acidente qualquer, ele tem que ter, ele é o primeiro que vai estar lá para ajudar o atendimento, até chegar os paramédicos, né, para atender a vítima. Então você é o primeiro, então você tem que ter os treinamentos de primeiro socorro, como lidar com essas situações inesperadas. Treinamento, né, de bombeiro, ou chamado treinamento de combate a incêndio. Não é? Pô, fechou um curto, tá lá, pegando fogo gerado por um curto elétrico. Você saber qual é, né, o instrumento, né, ou o extintor que vai se usar, né? Vou jogar água para apagar aquele fogo? Não é? Não, nem muitas vezes a espuma, porque ela vai acabar propagando. Sempre vai ser, em princípio, pó químico, abafar aquele fogo. Segurança do trabalho, não é? Então, ter um treinamento de segurança do trabalho, para que ele saiba fazer a chamada avaliação de risco e seu controle, não é? Porque amanhã, num determinado trabalho, ele pode chegar e falar, olha, eu vi aqui que na OS não pede para a gente, né, utilizar a vara de manobra para fazer a de-energização do sistema. Então, né, e aí ele vai saber, né, isso. Depois, claro, o curso técnico, né, instalador predial, instalador industrial, né? Muitas escolas, o Senai mantém, não é? E tem escolas privadas como esta aqui que pode dar o curso para você, né, básico em eletricidade. Por quê? Porque, não, eu trabalho numa construtora, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu sou um almoxarife, um auxiliar de administração, né? Quero ganhar um pouquinho mais, então vou entrar, me tornar um eletricista instalador. Então preciso, né? E os outros dois cursos, que são as outras duas NR, muito importantes também. NR33, que é o trabalho em ambientes confinados, né? Você entra numa galeria, não é? Onde não há ventilação, troca de ar, não é? Você pode acabar desfalecer por falta de oxigênio. E o mais comum, né, que todos têm que ter, que é o treinamento para trabalho em altura, NR35, não é? Passou já estão diminuindo, era 2 metros, agora já tem empresa que limita em 1,80 m, tá? Qualquer serviço acima de 1,80 m tem que ter o treinamento da NR35, ok? E aí, em cima disso, que são toda a parte de treinamento de segurança, tem a questão da qualificação, não é? Quem é qual a responsabilidade, não é? Na área elétrica. E a NR10, ela especifica claramente no seu item 10.8.3, começando pelo profissional habilitado. Quem é o profissional habilitado? Não é? Ele é alguém, né, é o trabalhador previamente qualificado e com registro no seu conselho de classe, né? Um técnico em eletrotécnica, um engenheiro eletrotécnico, engenheiro eletricista, não é? Ele é um profissional qualificado, está habilitado. Para isso, ele tem que ter o seu registro no seu conselho de classe, o CREA, não é? Ele pode estar qualificado se ele tiver a formação, mas ele não está habilitado se ele não tiver registro
no conselho de classe. Tá? Depois, né, esse profissional habilitado, além dessas questões, né, de ter a formação e tudo, ele também tem que estar, né, ele deve ter a anuidade, infelizmente ou felizmente. Se ele não estiver em dia com a sua entidade de classe, ele perde a habilitação. Né? É aquilo, tem que pagar a anuidade do CREA todo ano, tem que pagar. Porque senão você é um profissional qualificado, mas você perde a habilitação. Né? Enquanto não, é aquilo, nunca paguei e tal, em trabalho. Sorte sua, nunca aconteceu nada com você ou com algum membro da sua equipe, sorte sua, mas a gente nunca sabe. Porque se um dia acontecer, né, a primeira coisa que vão pedir é se você está habilitado para a atividade que você está fazendo. É igual carta de motorista, não é? A minha venceu, não renovei, então. Você não bateu o carro, tudo bem, mas se bater, você passou de inocente, que às vezes você levou a batida, você passa a ser o culpado, não tem jeito. Você não está habilitado, não é? E então, é aquilo. E o CREA, né, ele concede habilitação para 3 níveis. O nível técnico, tecnólogo, que é o técnico de nível superior, e o nível superior, que é o engenheiro. Esse é o profissional habilitado. O qualificado, né, é aquele que comprovar a conclusão de um curso específico na área elétrica, reconhecido pelo sistema oficial. Fiz um curso de elétrica no Senai. Pronto. Eu sou um profissional qualificado. Eu não estou habilitado. Eu posso executar sob a supervisão de um profissional habilitado. Mas eu posso executar. Não é? Aí depois nós temos o profissional capacitado, né? É aquele que tem que atender 3 pré-requisitos que estão na NR10. Ele recebe a capacitação e orientação pela empresa, que pode fazer um contrato com alguma escola e você vai fazer o curso lá, mas ele tem que estar sobre os cuidados e a orientação do profissional habilitado. Ele não pode fazer trabalho algum, né, sem essa supervisão. Mas tem o seu Joãozinho lá da vila lá, que ele é eletricista, faz tudo para nós. Tudo bem, aí ele não é habilitado, mas o povo vai se utilizar dele. Né? Até acontecer um acidente. Se acontecer um acidente e ele vir a falecer e ele está fazendo um trabalho na sua residência, vamos voltar lá, responsabilidade civil e penal. Você vai ser arrolado no processo. Como é que você contratou uma pessoa para fazer um trabalho e ela não tem a habilitação para, ou não estava trabalhando sob a supervisão de alguém. Tá? Então, esses são os termos, né, ou as qualificações. E, em último caso, tem o quê? O profissional autorizado. Olha lá. São os trabalhadores qualificados ou capacitados, não é? E os profissionais habilitados que têm a anuência formal da empresa, não é? Quem que é? É o engenheiro, é o técnico, tem toda a capacitação, mas ele está mexendo num sistema que não lhe pertence, é da empresa. Então, ainda a empresa pode dar a ele uma autorização, né, de mandar prender, mandar soltar qualquer outro funcionário. Tá? É obrigatória a manutenção da documentação comprovatória de todos esses treinamentos e qualificações na empresa. Hoje, essas qualificações, treinamentos fazem parte do e-social.
O E-Social tem que informar na área elétrica quem são esses profissionais e de acordo com o seu nível. Ele é autorizado, ele é capacitado, ele é qualificado, ele é habilitado, tudo. Aonde? No prontuário de cada um deles. Tá? Antes, guardava-se só, né, dentro da empresa, né, documento, papel, tal. Hoje faz parte do E-Social essas informações. Tá? Então, treinamento, qualificação, né, do trabalhador na área elétrica. Por quê? Porque vai encerrar tudo com ter o profissional que tenha condições de fazer análise preliminar de risco e a chamada PT, né? Ele que vai assinar ou autorizar a permissão de trabalho, tá? E aquilo, de tempos em tempos, fazemos o treinamento e reciclamos tudo. Obrigado.